O texto que nós acabamos de ouvir no Evangelho é controverso. Tem muitas interpretações que levam esse texto para onde nós entendemos, na teologia e na fé católica, que ele não deva ser levado, ou que não seja o melhor lugar para compreender esse texto. Vou rapidamente retomar o contexto. Jesus está reunido com os discípulos e uma multidão, e alguém então vem trazer a seguinte notícia para Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos, aqui o termo irmãos a gente também no âmbito da teologia e da exegese compreende que não significa irmãos filhos de Nossa Senhora e São José, né? Mas é um contexto mais amplo que chama os primos de irmãos, o que a gente geralmente chama de primo-irmão ou primo de primeiro grau. Não tinha uma palavra específica na língua de Jesus para designar, e também chamavam de irmãos. Mas continuando para além dessas questões, então levaram para Jesus essa notícia: sua mãe e seus irmãos estão aí fora e desejam falar contigo. E aí Jesus aproveita a ocasião e diz o seguinte: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E Jesus estende a mão, aponta para as pessoas que ali estão seguindo Jesus, ouvindo Jesus, acolhendo a pregação de Jesus, e diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam em prática esta mesma palavra. Basicamente, a gente tem duas grandes escolas ou formas de interpretar esse texto. Uma a gente chama de inclusiva ou inclusivista, e a outra exclusiva ou exclusivista. Vamos começar pela exclusiva ou exclusivista. A interpretação exclusiva desse texto, ao lê-lo, entende que Jesus aqui está, de alguma forma, excluindo ou diminuindo o sentido, o lugar e a importância de seus laços familiares na sua história e missão. Ou seja, à medida que Jesus diz: quem é minha mãe, quem são os meus irmãos, Jesus está dizendo que aquela família que ele entende como a família dos fiéis, dos seguidores, necessariamente exclui e não inclui. Ela não comporta a compreensão da permanência e da importância daquela família primeira, nuclear, de origem de Jesus, e a integração com esta nova família. Ou seja, não amplia o conceito de família segundo a compreensão de Jesus, que se estende aos seus familiares, mãe genética, né, e os seus irmãos, ali os primos, e se estende até os seus seguidores, que passam a ser ali entendidos também como sua família, mas que naquele momento há uma ruptura. Jesus deixa do lado de fora a mãe e os irmãos e passa a considerar que do lado de dentro, ou daquele momento em diante, são família dele, aqueles que seguem e ouvem a palavra dele. Essa é uma maneira exclusivista, porque ela exclui, ou melhor, excludente, a gente pode chamar assim também, né? Porque ela exclui a possibilidade de você entender que ali há uma ampliação do conceito de família na consideração de Jesus. Mas, segundo essa interpretação, há uma redução do conceito de família na compreensão de Jesus, pelo menos família dele. Acho que todo mundo entendeu. Quem entendeu essa primeira aí, dá um ok aí para a gente entender bacana pelo caminho que você estiver acompanhando, talvez aí pelo Facebook, né? Só para facilitar, se eu precisar explicar melhor isso aí, se não for acontecendo ok, eu volto.
A segunda grande forma de interpretar está ligada à nossa tradição de fé, a tradição de fé cristã católica, ao magistério da nossa igreja, à teologia e à exegese da nossa igreja, que entende que naquele momento a questão não é de excluir, é de incluir por ênfase. Vamos entender isso aí. Quando alguém traz a notícia, Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo, eles estão lá do lado de fora. E Jesus diz, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que escutam a palavra e a põem em prática. Que aí Jesus não está, de alguma forma, divorciando, rompendo um laço primeiro com a sua família de berço, mas que Jesus está ampliando o seu conceito de família, ou pelo menos de sua família, aqueles que se dispõem a segui-lo. Maria e os irmãos de Jesus estão ali fora para falar com Jesus, certamente porque eles são já sim seguidores de Jesus. Mas agora a questão era outra, e aqueles que ali estavam diante dele, são seguidores de Jesus, como a mãe e os irmãos de Jesus seguiam Jesus? Quando Jesus diz, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra e a põem em prática, ele está incluindo este grupo naquilo que ele chama de família dele. Ou seja, os que seguem Jesus não são apenas seguidores, mas são família de Jesus. Quem ouve a palavra de Deus e põe em prática, também é de Jesus família, além de discípulo ou de seguidor. O próprio texto dos evangelhos, num dado momento ali, perto de seu discurso de despedida, Jesus diz assim, eu já não chamo mais vocês de servos, porque o servo nem sempre sabe o que faz o seu senhor, mas chamo vocês de amigos. E nesse texto, Jesus está indo mais além ainda. Jesus está falando não só de um vínculo de amigos, mas de um vínculo de família. O que significa o vínculo de família? Que aquela oportunidade foi dada a Jesus para que ele dissesse aos seus discípulos que deles ele era família, que o seguidor de Jesus, que o discípulo de Jesus é família. A gente chama essa interpretação de inclusivista ou inclusiva, porque ela não entende que ali ocorre uma ruptura de Jesus com a família de origem dele, mas ocorre uma inclusão ou uma ampliação e não uma redução do conceito de família. Luiz Antônio Pinto Machado, e eu sei até quem é, mandou uma mensagenzinha para mim dizendo tema difícil. E a Renata Brígida disse que não ficou muito claro. Então eu vou voltar um pouquinho para a gente entender ainda bem. Quando alguém vem a Jesus e diz assim, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá fora e querem falar contigo. Jesus escuta a mensagem, está reunido com os discípulos e diz, quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e colocam a palavra em prática. Como entender estas palavras de Jesus? Será que Jesus está rompendo com esse vínculo inicial de berço, de família, com a mãe e os irmãos? Ou será que Jesus está aproveitando aquela ocasião para ampliar este mesmo vínculo de berço e de família? A primeira é exatamente a interpretação ligada às escolas de ambiente cristão não católico. Por exemplo, a teologia protestante, em um ou outro vertente ou em um outro nome, entende o que a gente vê na ponta, na ação pastoral,
é entender que naquele momento Jesus está colocando em segundo plano esse vínculo familiar de origem dele com Maria e com os irmãos, ali no caso os primos. Então que naquele momento Jesus de alguma forma está reduzindo o conceito que ele tem de família e restringindo esse conceito de família aos seus discípulos e seguidores. Uma outra possibilidade de interpretação desse texto é aquela mais ligada à tradição e ao magistério da igreja, que entende que ali Jesus aproveita a ocasião para dizer que os seus discípulos, mais do que amigos, o que ele dirá, também são a sua família. Então não é que Jesus rompa com a sua história familiar, mas Jesus amplia suas relações daquilo que ele chama família aos seus seguidores e aos seus discípulos. Quando hoje nós estamos diante desse texto e celebrando Nossa Senhora do Carmo, uma grande devoção a Nossa Senhora, ligada, por exemplo, como disse a leitura, a oração coleta da missa de hoje, subir o monte que é Cristo, nós somos convidados a perceber aquilo que o Concílio Vaticano II percebeu e sugeriu para a nossa reflexão. O Concílio Vaticano II, já tive a oportunidade de dizer isso aqui em homilias presenciais na paróquia, ele mudou um pouquinho o lugar exato em que Nossa Senhora era tratada como tema dentro dos concílios. Os concílios, geralmente, anteriores ao Vaticano II, tratavam a Mariologia, o estudo de Nossa Senhora, dentro de um grande bloco sobre Jesus, ou seja, dentro da Cristologia, relacionando intimamente o mistério da mãe e o mistério do filho. O Concílio Vaticano II não deixa de citar Nossa Senhora na Cristologia, mas a parte mais dedicada à reflexão sobre a importância e o papel de Maria na fé cristã não está na Cristologia, mas na Eclesiologia, no estudo da igreja. Por que o Concílio Vaticano II faz isso? Porque, ao contrário de enfatizar, é só uma questão de ênfase, não de negação. Enfatizar, por exemplo, a maternidade divina, quando eu desejo enfatizar, aí a melhor forma de considerar Nossa Senhora é dentro do mistério de Cristo. O Concílio Vaticano II, que é um concílio pastoral, achou por bem incluir a Mariologia dentro da Eclesiologia para entender que Nossa Senhora pode ser olhada pelo fiel católico, pelos cristãos no mundo até, como a primeira fiel. Então, como modelo de como se deve seguir Jesus, a primeira seguidora de Jesus. E essa é a ideia que este texto sugere. O texto que fala exatamente do seguimento de Jesus no Evangelho de hoje. Maria e os irmãos de Jesus já são seguidores de Jesus, eles já são família de Jesus, e Jesus está num trabalho de inclusão daqueles que estão naquele momento diante dele, nesta mesma família. No caso de Maria e dos irmãos de Jesus, além de familiares de vínculos de berço, eles também são familiares, porque são seguidores de Jesus. E o modo de Maria de seguir Jesus é modelar para nós e para a igreja. Eu acho que talvez agora a gente já tenha chegado mais perto da compreensão, né? Nossa Senhora nos ajuda como ser discípulo de Jesus e por que discípulos, família de Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude nesse momento tão especial e tão diferente da nossa igreja, né? Que ser discípulo de Jesus talvez hoje vá ganhando um outro colorido. A gente tinha aprendido a ser discípulo de Jesus participando presencialmente da missa diária. Hoje talvez isso não seja possível presencialmente. A gente tinha aprendido a ser discípulo de Jesus talvez participando numa pastoral ou à frente de alguma atividade na igreja pastoral presencial. E hoje a gente está vivendo isso de uma forma diferente. Então nós estamos um pouco também com este tempo
não sabemos se provisoriamente ou definitivamente, reaprendendo como ser discípulo de Jesus. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ensine, nesse processo de reaprendizagem, né, a como sermos de fato discípulos de Jesus. Espero que as pessoas que mandaram a mensagenzinha, que a gente tenha conseguido esclarecer. Se não, pode mandar uma mensagenzinha, depois eu vou lá, quando terminar a missa, a gente vê uma maneirazinha de esclarecer ou de ajudar para que fique acessível, né, e de boa compreensão para todos. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós.